É tudo sobre Ti, Senhor. Recebe a nossa adoração. Que possa subir com um aroma suave as Tuas narinas, Pai. Todas as sementes aqui depositadas também. Que alcance os filhos dos nossos filhos. Que alcance o nosso legado, as próximas gerações. Que o Senhor venha falar conosco. Nos traz o alinhamento necessário. Nos tira o medo. Nos tira tudo aquilo que nos impede de chegarmos ainda mais a Ti. Que o Senhor possa falar conosco nesse momento. Recebe a nossa adoração. Recebe tudo que foi depositado aqui. Tudo que vai ser liberado por causa de Ti, Senhor. Nós nos alegramos com a Sua presença. Continua em nosso meio, Santo Espírito. Continua fazendo aquilo que só o Senhor pode. Recebe as nossas palmas em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Podem se assentar. Som. Opa. Glória a Deus. Para quem não me conhece, eu sou a pastora Natália, esposa do pastor Fabinho. Hoje, glória a Deus, você viu, está ficando mais frequente, acho que eu tenho orado mais. Tive a oportunidade, né, de estar aqui ministrando novamente. Mas confesso que estou até meio preocupada, porque eu cheguei e o povo estava tudo chorando, que o Alan ministrou. Falei, uau, Alan, né, você não quer pregar aqui? Porque se eu terminar esse culto e vocês não estiverem chorando, tem alguma coisa errada comigo. Brincadeira, mas podem me ajudar também. Amém? Vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche teus olhos. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos novamente diante de Ti. Eu reconheço a minha pequenez, as minhas limitações, e eu te peço que o Senhor, nesse momento, possa ter misericórdia da minha vida, e te dou liberdade para que o Senhor possa me usar e fluir da melhor maneira que o Senhor quiser. Eu te peço que o Senhor, da mesma forma como o Senhor falou ao meu coração, o Senhor possa falar ao coração de cada um daqueles que está aqui, que todos aqueles que se dispuseram a sair das suas casas para receber, Pai, possa receber um maná fresco, algo que venha direto dos céus, em encontro aos seus corações. Por isso eu te peço que o Senhor transforme todo o coração de pedra em coração de carne, sensível à sua voz, e que o Senhor possa fazer aquilo que só o Senhor pode. Nós nos rendemos completamente a Ti e te agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos em Seu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, é um privilégio, né, poder ministrar. Eu fui pega de surpresa. Eu cheguei de viagem faz uma hora mais ou menos, nem isso, uns 30 minutos, sei lá. Eu cheguei, literalmente, deixei minha mala, troquei de roupa e vim. O pastor me avisou ontem à noite que eu iria ministrar, mas eu vim de uma viagem que foi sobrenatural. Foi algo bem especial. Eu estava numa conferência chamada Clamor pelas Nações. Quem já ouviu falar? É o pastor Ricardo Robotella que organiza. E foi muito especial mesmo, né? Tava não só eu, mas estava a Ju e a Carol. A gente não conseguiu nem dormir esses dias, a gente ficava com o corpo tremendo, assim. Aconteceram coisas sobrenaturais que só quem estava lá viu, né? Posso contar? Não? Deixa. Vocês estão tristes que não é o pastor? Então? Vocês estão tristes porque não tem slide? Então vai se acostumando, irmãos. Eu falei, lamba os pés que tem a palavra. Me avisou ontem à noite. Não sou muito pró em fazer slide, mas enfim. Mas vão comigo, vocês estão quietinhos? Eu que estou muito aleluiada ou vocês que estão tristes? Posso contar, sim ou não? Sério, irmãos, eu não estou falando de uma forma figurativa, eu estou falando de uma forma literal. Ontem, né, o evento aconteceu lá na Igreja da Lagoinha, Minas Gerais, em BH. E ontem, literal, não é figurativo, choveu dentro da igreja. Fez um testemunho no púlpito, assim, ó, ficou voando coisa e chovendo. Não tinha como, não era... Enfim, então foi sobrenatural. Eu creio que Deus está nos marcando, enquanto nação, enquanto igreja, para uma nova estação. Nós já temos falado isso, né? Estamos em um ano bem decisivo. Eu creio que Deus tem muitas coisas para fazer na nossa nação. Eu acredito que
não só nós, né, mas o mundo inteiro está de olho no que vai acontecer aqui no Brasil esse ano. Então, eu realmente creio nisso com todo minha força, que é o momento onde que mais do que nunca nós precisamos nos posicionar, nós precisamos ganhar território, nós precisamos manifestar aquilo que o Senhor tem falado conosco. E tem acontecido coisas sobrenaturais, é uma promessa do Senhor, que nos últimos dias, né, milagres, prodígios e maravilhas estariam acontecendo. E essa palavra foi assim também, né, a gente estava aguardando no aeroporto e estudando a palavra, literalmente, assim, sabe quando salta, eu não sei quando vocês já tiveram essa experiência, uma frase, assim, saltou um versículo nos meus olhos. Até falei para as meninas na época, eu falei, uau, que legal, nunca tinha parado para pensar nisso, e eu já vou chegar lá, mas a gente precisa construir algo para vocês irem entendendo comigo, mas eu creio que o Senhor tem algo bem especial para essa noite, amém? Meu Deus. E eu creio que realmente nós estamos nesse ponto decisivo, e que o mundo inteiro pode estar em crise, mas Deus tem algo reservado para nós, que cumprimos a sua palavra, obedecemos os seus mandamentos, e é literalmente uma terra de Gósen. O que é uma terra de Gósen? Né? A gente falou isso um pouco ano passado, enquanto todas as igrejas do país, eu acho que estavam assim, fechadas devido à pandemia, nós fomos a primeira, pelo menos do nosso ministério, eu sei que nós fomos a primeira, né, no Ministério Bola de Neve. Primeira a poder retornar, a gente não ficou nem um mês sem ter cultos. Tiveram igrejas que nós acompanhamos e ficamos sabendo mais de um ano sem poder se reunir. Então, a gente está literalmente nessa terra de Gósen. O que é a terra de Gósen? É a terra onde Faraó separou para os filhos de Israel, né, os irmãos de José, morarem. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Então, é literalmente onde, quando todos estão em angústia, todos estão em crise, eu quero estar na terra de Gósen. Quem mais? E eu creio sobre essa palavra sobre nossa nação. E sim, nós temos o poder e a autoridade para dar decreto sobre a nossa nação, né? Já está na Bíblia lá, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Eu digo, pode vir alguma coisa boa da Fazenda Rio Grande? Sim, aqui estamos nós. E nós temos autoridade para decretar, para mudar atmosferas, para decretar coisas que vão acontecer, para literalmente trazer o reino de Deus. E é sobre isso que eu estou falando. Mas para que a gente possa entender um pouquinho mais nisso, qual que é o cenário? Quantos aqui já ouviram a história de José do Egito? Quem já leu? Quem já assistiu uma novela, minissérie, sei lá como é que é? Um filme, pelo menos? Quem nunca ouviu? Tem alguém que nunca ouviu? Não tem problema, eu vou resumir rapidamente. José era um jovem escolhido por Deus, ele teve alguns sonhos. Ele era o filho da esposa amada do seu pai, e seus irmãos sempre tiveram muita inveja dele, porque ele literalmente era o filhinho amado do pai. E eles tramaram contra ele, né, porque ele era dedo duro, ele via o que os irmãos estavam aprontando e denunciava para o pai. E eles tramaram, falaram, vamos armar uma arapuca para ele. E eles literalmente pegaram ele, colocaram ele numa cisterna e iam matar, mas eles tiveram a brilhante ideia de vendê-lo como escravo. E ele foi vendido, ele foi parar na terra do Egito, né? Foi injustiçado lá, ficou preso durante anos. Mas ele tinha um dom dado por Deus, que era de interpretar sonhos. E uma das coisas também que levou os irmãos dele a ter inveja deles era porque ele tinha 2 sonhos, que um dia, né, os irmãos se dobrariam diante dele. E depois, 2 sonhos, né? E no segundo também, que os seus pais também se dobrariam diante dele. E o que acontece? Ele ficou preso durante anos. Faraó teve... Eu estou resumindo, tá? Mas está tudo lá na Bíblia, tá lá. Depois você procura certinho. Mas Faraó teve um sonho, em sequência, outro sonho, e ele não conseguia ninguém para interpretá-lo. José foi chamado, ele interpreta o sonho, e de uma hora para outra, no mesmo dia, ele, um prisioneiro, foi levado ao governante do Egito. Então o faraó deu toda a autoridade ali para ele, porque o sonho era que durante 7 anos haveria fartura.
sobre toda a terra. Mas durante os próximos 7 anos, no outro ciclo, haveria uma grande seca, uma grande escassez. Então a estratégia seria guardar no tempo da bonança para poder sobreviver no tempo da escassez. Estão comigo até aqui? Só que essa fome, ela não atingiu só ali o Egito, ela atingiu toda aquela região. E aconteceu que a região onde os seus pais e seus irmãos moravam também foi atingido por essa seca. Em determinado momento, quase 2 anos de escassez, eles não tinham mais o que comer e eles ouviram dizer que na terra do Egito tinha provisão. Então, os seus pais mandam os seus filhos, o Jacó manda seus filhos irem até o Egito buscar alimento. E eles nem imaginavam, mas quando eles chegaram lá, o que aconteceu? Quem estava governando era José. Só que, eu estou tentando resumir, mas vocês estão entendendo, né? Aí, eles se apresentaram, José reconheceu eles na hora, e eles falaram, eles não reconheceram José. E José, falou, meu Deus, o que eu vou fazer? E falou, na verdade, eu já sei, vocês vieram aqui como espiões. Eu vou prender todos vocês vieram espiar a terra. E eles falam, não, eles não tinham reconhecido. A gente veio comprar alimento para o nosso pai, nossas famílias. E ele fala, tá, mas me conta então sobre a história de vocês, fingindo que não os conhecia. E ele fala, então, nosso pai, Jacó, teve tantos filhos, e tem mais um filho mais novo, que era o irmão de José, da mesma mãe. E, enfim, e daí entra lá em Gênesis 42, a partir do versículo 16. Posso ler? Diz assim: enviai um de vós que traga o vosso irmão. Vós ficareis detidos para que sejam provadas as vossas palavras, se é verdade no que diz ou se não. Pela vida de Faraó sois espião. E os meteu juntos numa prisão por 3 dias. Ao 3º dia disse-lhe José: fazei o seguinte e vivereis, pois temos a Deus. Se sois homens honestos, fique detido um de vós na casa da vossa prisão, e vós outros ide, levai cereal para suprir a fome das vossas casas. Trazei-me o vosso irmão mais novo, e com o que serão verificadas as vossas palavras, e não morrereis. E eles se dispuseram a fazê-lo. Então disseram uns aos outros: na verdade, somos culpados no tocante ao nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma quando nos rogava, e não lhe acudimos. Por isso nos vem essa ansiedade. Respondeu-lhe Rúben: não, eu não vos disse, não pequeis contra os jovens, e não quiseram me ouvir. Pois vedes aí que se requer de nós o seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque lhes falava por intérpretes. Até aqui. Então essa é a história. Falou, vocês são espias, não são? Prendeu, soltou, falou, não vou deixar meu pai morrer de fome, mas eu vou fazer o seguinte, então, um de vocês vai ficar preso, os outros vão lá, vão buscar esse irmão que vocês contaram que tem, aí eu vou saber que vocês não são espiões. Na verdade, era todo um desenho de Deus, a gente entende isso. Mas qual que é o detalhe aqui que o Senhor falou ao meu coração? Quando o que Deus tinha preparado, lembra que eu falei da terra de Gósen? O desenho já estava todo feito, mas eles não tinham entendimento. Mas aqui, nesse versículo, nesse texto, nessa passagem, a gente entende algumas coisas. Se nós quisermos literalmente viver o novo de Deus, se nós quisermos entrar numa nova estação onde todo mundo está em crise, todo mundo pode estar passando por angústia, mas nós temos algo reservado que é o melhor para nós, nós vamos precisar nos moldar em algumas coisas. E aqui nessa passagem a gente vê que José, ele tinha ido para o novo antes.
ele sofreu, ele passou por diversas coisas, mas ele já estava vendo algo diferente. Ele comandava tudo. Só que o que o Espírito Santo falou ao meu coração, eles não reconheceram José, mas José reconheceu eles. E se nós quisermos sermos mudados para o Senhor, para entrar nessa terra, a gente vai ter que mudar a ponto de nós mesmos não se reconhecermos. Não em relação à nossa identidade, não é isso. Mas em relação ao nosso posicionamento, em relação à nossa linguagem, em relação à forma como a gente age, a forma como as nossas vestes espirituais. Faz sentido isso que eu estou falando? Nós vamos precisar mudar. Mas, porque foi literalmente isso que aconteceu. Tudo bem que o Egito era uma forma diferente, eles se maquiavam, né, raspavam o cabelo, enfim. Mas a questão é num sentido espiritual, queridos. Se nós queremos literalmente tomar posse disso do novo, a gente vai ter que deixar o velho. A gente vai ter que se abrir, né, para que Deus faça, mesmo a gente talvez não entendendo, mesmo talvez a gente não tendo o plano inteiro perfeito. E nessa estação, né, ali, quando ele fala assim, então vai ficar um, eles começaram a discutir entre eles. E esse é o X da questão. Era literalmente uma briga entre irmãos. Quem tem irmão aqui? Quem sabe o que eu estou falando? Quem aqui, né, já brigou e muito com seus irmãos quando era criança? Tenho 2, meu Deus, 2 meninos. É o tempo inteiro, é brincadeira de menino, sei lá, mas eles ficam o tempo inteiro se cutucando. Mas imagine a cena, 11 ali, na verdade estavam 10, falando assim, eu não falei para você, eu não falei. O mais velho, que era o Rubem, ainda fala assim, aí ó, eu disse, mas eu falei para vocês, não toca no menino. Tudo bem que ele é um xarope, tudo bem que ele fala que ele vai fazer, mas tá vendo, ó, tudo isso que está acontecendo agora é a culpa do sangue dele que está requerendo sobre nós. E começou a rolar uma discussão, eu te disse para não fazer, mas você concordou, eu imagino. Eles devem ter ficado ali discutindo. E eles não sabiam que José conseguia entender o que eles estavam falando. Mas o X da questão é que nessa estação, queridos, nós vamos ter que enfrentar os nossos erros. Vocês estão comigo? Se nós queremos ir para ter coisas novas, se nós queremos ir para novos patamares, novas terras, uma conquista de território, nós vamos ter que enfrentar os nossos erros. Vamos ter que enfrentar as nossas falhas e enfrentar os nossos medos também. Porque eles ficaram atemorizados. Eles ficaram ali, meu Deus, eu não falei. Eu falei disso, com o sangue dele. E o que o Senhor ministrou ao meu coração, queridos, que muitas vezes a gente tem impedido de entrar no novo, porque a gente fica carregando culpa, carregando erros, coisas que a gente fez lá atrás. Quem aqui nunca errou? Levanta a mão. Todos nós estamos passíveis de erro. A questão é que a gente não deveria errar sempre a mesma coisa e nunca com a intenção de errar. Mas tem situações nas nossas vidas, às vezes levado pela imaturidade, às vezes pela inconsequência mesmo, que nós tomamos decisões erradas. Nós fazemos coisas erradas. Antes de me converter, eu não tinha um entendimento de muitas coisas. Esses dias... E sempre tem um irmão acusador para lembrar do seu passado, sim ou não? Sempre vai ter. Né? Nesse caso, ele era Rubem. Esses dias, diz que o Enio achou uma foto minha e da Paty, de muitos anos atrás. E eu disse que ele ficou bravo, foi tirar satisfação com a Paty, mas de 1000 anos atrás. E daí eu falei, Enio, que foto é essa? Ele, guardei, tá no meu arquivo, vou deixar aqui. Eu falei, rapaz, que isso? Que situação é essa? Porque sempre vão ter pessoas, se você não carrega a culpa, às vezes tem pessoas que estão ao seu redor que vão te falar, eu sei que você fez no verão passado, sim ou não, igreja? Eu sei que você fez, tipo assim. E às vezes a gente se sente paralisado, a gente se fica atemorizado, a gente fica ali querendo discutir. E eles ficaram literalmente, sabe aqueles 30 segundos? Falando, ai, meu Deus, a casa caiu? Tipo assim, deu ruim. Quem já teve essa sensação, assim, quando está aprontando? Os meus filhos fazem dessas, assim. Tipo, eu lembro uma situação, não foi com os filhos, mas mãe conhece.
que eu lembro que eu cheguei aqui na igreja, estava todo mundo com o olho de Mônica, assim, ó. Olhando, ninguém falava nada. Eu falei, fala agora o que aconteceu. Pode falar. Todo mundo, tipo assim, quem vai falar primeiro? Fala agora o que aconteceu. Foi uma vez que infelizmente nós fomos assaltados. Eles queriam esconder, mas não tem. Não tem, né? Pai e mãe sempre sabem. Mas por que eu estou falando dessas coisas? Porque aqueles 30 segundos que você... Cara, talvez o que você escondeu durante anos vai vir à tona, né? Já dizia o Tarzan, mentira tem perna curta, porque não está na Bíblia isso, né? Não adianta, não adianta. Uma hora, né, vai aparecer. Vocês estão rindo. É que as pessoas acham que esses versículos estão na Bíblia. Não está, por isso que eu falei do Tarzan. Vocês entenderam? Não entenderam a piada? Era uma piada, era para vocês rirem. Pode rir. No final que vocês choram, lembra o nosso combinado com Alan? Ai, que péssimo, né? Tá bom. Vamos lá. Então, né? José, então, ele vendo aquilo tudo, vocês estão comigo? Então, a ideia é que vocês vão voltar e vão trazer esse irmão. E eles voltam lá para a terra deles. E eu creio que era literalmente o temor assim de, meu Deus, a gente vai ter que voltar e a gente vai ter que enfrentar o nosso pai. Quem já aprontou e tentou esconder do pai? Cara, durante anos, talvez ali, eles sustentaram uma mentira conjunta, armaram todo um cenário falando que ele tinha sido pego por um bicho, e eles iam voltar e iam ter que falar para o pai dele que eles precisavam levar um filho mais novo. Perdão, é que eu estou me adiantando aqui, tá? Vou ler, senão... Gênesis 45. Pula lá um pouco para frente. Que daí o que acontece? Eles vão... Isso aqui eu me adiantei aqui, tá? Vou só para explicar, para não ficar confuso. Volta. Eles vão... Um fica preso. E aí, quando eles chegam, eles não sabiam ainda que era José. José reconheceu eles, mas eles não reconheceram José, tudo bem? Eles chegam lá e falam o negócio seguinte, pai, o governador falou que a gente precisa levar Benjamim, que era o filho mais novo, que era o irmão do mesmo pai e da mesma mãe de José. A gente tem que levar o Benjamim lá para José, porque ele acha que nós somos espiões. E a gente precisa ir lá, porque Simeão, que ficou, acho que foi Simeão que ficou preso. E ele falando, de jeito nenhum, eu não vou ficar sem filhos. Por que vocês foram falar que vocês tinham um outro irmão? Que palhaçada é essa? Por que vocês foram lá falar que tinha um irmão? Ele falou, mas não foi, a gente falou, ele que ficou perguntando e ficou aquela coisa. Ele falou, quer saber, vocês não vão. Só que foi acabando o alimento de novo. E Simeão preso lá. E foi acabando o alimento, chegou uma hora que eles se reuniram de novo e falaram o negócio seguinte, pai, ou a gente vai morrer todo mundo de fome. E a questão que lá ficaram lá discutindo, quando Judá falou assim, eu vou, se eu não trouxer de volta Benjamim, você pode cobrar de mim em sangue dele. E o pai, a muito custo, deixou e falou, quer saber também, se eu ficar sem filhos que fiquei, né, e vamos embora. E eles voltam para lá. Novamente, eles não reconhecem José. José arma todo um banquete para eles, arma todo um almoço, enfim, coloca eles em ordem e tal. Para Benjamim, que era o seu irmão, ele dá uma porção muito maior. Só que chegou uma hora que ele não conseguia mais se esconder. José, ele começou a ficar angustiado. E daí entra no Gênesis 45 lá. A partir do versículo 1. Então, José, não se podendo conter diante de todos que estavam com ele, bradou, faz sair todos da minha presença. E ninguém ficou ali com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E ele levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios ouviram, e também a casa de Faraó. E disse aos seus irmãos, eu sou José, vive ainda meu pai? E os seus irmãos não puderam responder, porque eles ficaram atemorizados perante ele. E é literalmente aqueles 30 segundos que eu falei. What? A casa caiu. Que eles estavam sendo acusados de espião.
Diz, nós não somos espião, nós cumprimos aquilo que você falou, e quando a gente chega aqui, vem uma bomba. Eu sou o irmão de vocês que vocês mataram. Imagina o medo deles. Eles literalmente ficaram atemorizados. Eles literalmente falaram, meu Deus, o que está acontecendo? É o sangue dele. Antes eles achavam que era o sangue dele que estava recorrendo, agora eles viram que eles estavam discutindo na frente do próprio José. E qual que foi a questão ali? Os traumas, as mentiras, as coisas tinham vindo à tona. E se nós queremos entrar no novo, a gente vai precisar se libertar das nossas culpas. E José, ali, literalmente, representa Jesus sobre as nossas vidas. Ok? No versículo 5, né, Gênesis 45, ele fala, não, agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haveres vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou diante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para preservar a vida por um grande livramento. Assim não foste vós que me enviastes para cá, e sim que Deus me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, como governador em toda a terra do Egito. Ok? E eu me adiantei ali, mas esse aqui é o cenário. Então, antes deles se apresentarem novamente para os pais com erros, eles estavam ali diante do próprio erro. Eles estavam diante ali da situação, do trauma que eles carregaram durante anos. Queridos, infelizmente, isso acontece nos dias de hoje. Muitas pessoas carregam cargas e pesos durante anos e anos e anos, debaixo de uma história, de algo, de uma situação que aconteceu, e nunca tem coragem de enfrentar aquele trauma, nunca tem coragem de enfrentar aquele erro. Eu sou pastora há 10 anos, e eu já vi diversas histórias sobre isso. Mas eu creio que aqui, aquilo que José falou, é Jesus sobre as nossas vidas. Ele veio antes de nós, ele pagou um preço que não era dele, mas para preparar tudo para nós. Porque eu não sei você, queridos, mas o Deus que eu sirvo é um Deus de segunda chance. O Deus que eu sirvo é um Deus que prepara todas as coisas. É um Deus que fala assim, ó, eu sei, queridos, eu não estou te dando uma legalidade para você pecar. Me entenda, preste atenção no que eu estou te falando. A questão é que um erro seu, uma falha sua, não tem que definir quem você é o resto da sua vida. O Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, que você veio aqui para hoje ouvir sobre Ele, é exatamente esse Deus que pode fazer nova todas as coisas, que fala, não se preocupe, não fique triste com você mesmo. Só que a questão é que foi Deus que me enviou, eu já paguei o preço por você. Eu já derramei o meu sangue, está tudo preparado. Você tem uma terra de Gósen que você pode vir. Você não precisa viver na escassez. Você não precisa mais ficar mais um ciclo ou mais alguns anos carregando um peso, um trauma, um erro, uma mentira. Igreja, vocês estão aqui. Eu creio que o Senhor está querendo nos falar nessa estação, que nós, para entrarmos numa nova, nós precisamos nos libertar daquilo que nos prendia, nos libertar daquilo que nos atemorizava, nos libertar daquilo que nos impedia de fluir na totalidade do que o Senhor tem. Os irmãos, eles erraram, sim, mas a questão é que tinha todo um desenho de Deus, tinha todo um plano de Deus por trás. Como nós cantamos naquela canção, a tempestade é você, chuva forte é você, tudo é sobre você, tudo sobre Deus. E muitas vezes a gente fala, Senhor, eu sei, eu já fiz também diversas coisas que eu falo, Senhor, mas por que eu fiz isso? Por que tal situação aconteceu na minha vida? E como eu falei, eu creio que nós servimos um Deus de segunda chance. Eu creio que nós servimos um Deus que pode transformar a maldição em bênção. Acho que vocês não estão entendendo. Eu creio em Deus que pode fazer nova todas as coisas. Só que a gente precisa querer, a gente precisa enfrentar isso. Ele pode pegar a pior situação, do que talvez te paralisou durante anos, seja um abuso, seja uma traição, seja uma mentira, seja algo errado que você fez, algum crime que você cometeu e que você já tem consciência que isso foi errado. E você não precisa carregar o resto da sua vida essa culpa. Não estou falando, como eu falei, não te dou uma liberdade para pecar. Não é sobre isso que eu estou falando. Não é sobre isso. Mas é muitas vezes situações que vêm, você fala, poxa. Eu lembro quando
roubaram o nosso carro. Quem lembra que acho que faz uns 2 anos atrás, mais ou menos, nem lembro. O pastor foi assaltado à mão armada. Quem lembra? E na época eu falei, meu Deus, o pastor estava indo servir. Né? Era um dia de culto, ele estava indo traduzir. Ele foi assaltado à mão armada. Eu falei, Senhor, como assim? Ué, o que está acontecendo? Né? Não estou entendendo. E eu lembro que, né, foi toda uma história, graças a Deus a gente tinha seguro. E o X da questão foi que, do carro que a gente tinha, que era bom. Eu não sou muito apaixonada por carro. Não mesmo, assim, se está andando, tá bom. Eu já falei, né, que já fui enganada várias vezes, mas enfim, eu nem vou mais mecânica, nem levo, só no André, que eu sei que vai fazer o que tem que fazer. Mas eu não entendo, mas aquele carro estava bom. Mas Deus fala assim, não, querida, você não está entendendo, minha filha amada. Eu já paguei o preço, já está tudo preparado. Essa situação parece que quer te trazer ira, quer te trazer uma indignação, mas fica tranquilo, que no tempo certo você vai entrar na terra de Gósen. E nessa situação, o que foi? É que literalmente aconteceu. A restituição do seguro do carro foi maior do que a gente conseguiria, bem maior, se a gente fosse vender um carro naquela época. Que não foi achado. Depois que a gente recebeu essa restituição, eles acharam. Então foi algo sobrenatural, começa por aí. Nessa, quando aconteceu essa situação, a gente falou, eu e o pastor conversamos, a gente pode dar 2 respostas para Deus, ou questionar Deus, ou dar um tapa na cara de Satanás. Vamos fazer isso? Vamos. Então, o que a gente fez? Eu estou compartilhando, queridos, não é para exaltar, é para te encher de fé, e você ver que é possível, amém? E a gente falou assim, ao invés de reclamar, ao invés de questionar Deus, vamos pegar, a gente pegou das nossas economias, a gente comprou, não sei quantos lembram disso, nós compramos um carro e nós abençoamos um outro casal com um carro. Deus acha, né, Satanás acha que vai tirar, na verdade a gente vai multiplicar isso. E literalmente foi o que aconteceu. Nós pegamos o carro, na sequência aqui, a gente nem imaginava que a gente sonharia, né? A gente nem sonhava que a gente gostaria. Foi um carro, foi um tipo, upgrade de carro, se é assim que eu posso falar, nem sei, os homens que me perdoem, que entendem mais, ou as mulheres também, sei lá. Mas foi o carro que a gente mais gostou na vida até agora. Então, né, a gente já teve que se desfazer dele de novo, mas tudo bem. Na sequência, a gente já estava com outro, então de 1 a gente foi para 2. Foi algo sobrenatural. E por que eu estou falando isso? Que muitas vezes, queridos, a gente fica olhando as circunstâncias, olhando as situações e fica preso nelas. E perde de todo um ensejo que Deus tem. Era exatamente o que estava acontecendo ali na vida dos irmãos. Eles ficaram atemorizados. Em vez de falar, ufa, glória a Deus. Meu Deus, você está vivo, você não morreu. A gente não carrega seu sangue. Eles ficaram atemorizados, eles não deram um pio. Eles ficaram, ai meu Deus. E José fala isso. É como Jesus fala nas nossas vidas. Fica tranquilo, queridos. Tem coisas novas, tem uma terra de Gósen. Nós servimos um Deus de segunda chance. Eu creio que eu ouvi uma frase assim, e faz muito sentido. Na abundância a gente se alegra, mas na escassez nós nos reposicionamos. E por que eu estou falando isso? Porque nessas circunstâncias, quando nós estamos literalmente, parece que estamos sendo espremidos por Deus, é justamente isso que Ele quer, que a gente tire o peso, tire a carga, tire a linguagem, tire as roupas, tire tudo que nos faz a viver só aquela vida que a gente fica dando volta e não sai, e vá para o novo. Estão conseguindo me entender? Estou me fazendo entender até aqui? E no versículo 9, ali na sequência, diz assim, apressai-vos, né, José falando aos seus irmãos, subi ao meu pai e dizei-lhe, assim manda dizer seu filho José, Deus me pôs por Senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores. Habitarás na terra de Gósen e estará perto de mim, tu, teus filhos e os filhos dos teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças tu, tua casa e tudo quanto tens. Terra de Gósen, queridos, no original significa literalmente se aproximar. E eu creio que o que o Senhor está querendo nos dizer nessa noite é que é uma estação de nós literalmente se aproximar dEle. Ele não quer que a gente viva essa vida de escassez, de sofrência, de pobreza, de imitações. O que
que Deus tem é uma terra plena, uma terra de gozem, onde a gente vai estar mais próximo dele, mas com uma plenitude. Não é de escassez, é de uma plenitude. O mundo ali fora vai ficar ainda 5 anos. É isso que ele estava falando. Presta atenção que eu estou te falando. Vão ter ainda situações. E, queridos, eu estou falando e isso está muito parecido com o nosso cenário hoje. Sim ou não? Quando você acha que está respirando, tipo assim, eu achei que esse ano a gente ia virar sem máscara, né? Então eu não sei, eu creio em dias melhores, mas o que eu creio também é que se tiver todo mundo na escassez, eu vou estar em gozo. Eu vou continuar naquilo que o Senhor tem. Eu não vou me contentar com um pouco, eu não vou me submeter ao pouco, eu vou fazer algo diferente, eu vou ter que assumir os meus erros, eu vou ter que tomar a minha posição, nem que o meu erro talvez não foi que eu pequei contra alguém, talvez eu só não fiz o que eu tinha que fazer, não obedeci. Posso compartilhar? Opa! Oração aí, Bruno? Foi seu? Sabe que você é solteira, né? Queria, tá um tchauzinho aí, Bruno. Deixa eu te apresentar. É oração para arranjar marido? Brincadeira. Né, Reinaldo? Até me perdi, ó. Viu o que vocês fazem comigo? Na viagem agora, posso compartilhar algo bem pessoal? Posso? Tive a oportunidade de estar com a minha cunhada, né, que era casada com meu irmão, e ela comentou que meu irmão gostava de... Meu irmão não era cristão, mas ele entendia, aceitou Jesus algumas vezes, enfim. E ele gostava de uma profetisa que mora perto da casa dele. E ela contou que antes de fazer a cirurgia que ele fez, ele foi lá para ela morar com ele, e ela falou: não faça a cirurgia, não é para você fazer. E meu irmão, o que fez? Não obedeceu. Então, às vezes, o seu erro não é um pecado contra alguém, talvez é só uma obediência. Talvez é só, poxa, eu sabia, meus pais falaram, meus líderes falaram, meu marido me falou, minha esposa me falou, Deus me falou e eu não obedeci. Isso se aplica em todas as áreas. A gente sempre tem coisas para melhorar, amém? E é isso que o Senhor está falando para nós nessa estação. Apressai-vos, fala comigo, apressai-vos. Não perca tempo de fazer o que você tem que fazer. Quanto maior o bicho, mais fácil pegar pelo rabo. Se tem coisas que você tem que falar... Você está rindo, Reinaldo? Por quê? Não foi engraçado? É que você é engraçado, né? E solteiro, né? Pastora, meninas, fica de pé, Reinaldo. Levanta a mão. Obedece. Doutora Janaína, que alegria vê-la. Fica de pé também, Jana. Solteira também. Advogada, passou no exame da ordem. Esses dias que eu preguei, faz umas 2 semanas. Posso falar? Já estou falando mesmo. O pastor fala que quando eu estou com o microfone eu posso falar o que eu quiser, não fala? E eu falei da Jana, daí disse que mandaram lá: parabéns, doutora Janaína. Viu? E vocês ficam aí achando ruim quando a gente fala, a gente está ajudando vocês. Entra na terra de gozem, meu filho. Os currículos no final do culto aqui, pode deixar aqui, tá? Depois eu vou avaliar com carinho. Tem que ser homem, né? Ou uma mulher de Deus. Mas enfim, vai. Nada a ver, né? Vamos. Enfim, mas sabe aquela coisa que você tem que fazer? Não enrola, não. Faz. Se Deus já está te falando, às vezes tem pessoas que Deus já constrangeu, o Espírito Santo já constrangeu. E você, às vezes, pinta um bicho de 7 cabeças, né? Meu Deus, como é que eu vou me falar diante daquela pessoa? Como é que eu vou me contar o que aconteceu? O que o Senhor está falando nessa estação é: se apressa para fazer o que você tem que fazer. Sabe, irmãs, aquela forma de frango
já lacrou e que você deixa escondida ali no forno, vou lavar depois. Quem já passou por... Não, só eu, né? Tá bom, essas caras de pau. Vocês acham que é só eu que faço essas coisas? Vamos lavar essas caras aí. Só que vocês estão de máscara. Vocês sabem o que eu tô falando. Sabe aquela panela que você deixa pra arear depois? Tipo assim, cara, não é agora. Esses dias, posso contar outra? Não, acho que tá muita história hoje. Sério. A Ali tá aí? A Ali é testemunha, né, Ali? A minha sogra. Posso falar? Sério, eu tenho que tirar o chapéu. Sabe o que é aquelas panelas brilhando? Quem sabe? Tipo assim, ela areia aquelas panelas dela, que viram um espelho. Tipo assim, todas as... Não é, Ali sabe o que eu tô falando. Todas as vezes que ela usa, ela areia, tipo, deixa... Nem sei se é areia que fala, acho que é, né? Ela esfrega, ela limpa, tão bonitinho. E daí, esses dias, ela ia lá na minha casa. E eu tinha uma panela que ficou escondida lá no forno. Eu tentei inventar de fazer uma pipoca doce. Quem já queimou panela fazendo pipoca doce? Não sai aquele negócio. Não é verdade? Fica lá. E aquela panela estava lá e minha sogra chegou e falei, meu Deus, Ali, olha aqui, ó, vou morrer de vergonha. Minha sogra, né, as panelas tudo brilhando e eu com aquela panela suja lá. Eu não sei o que a Aline fez, mas sei que a hora que eu voltei na cozinha, ela falou, pastora, hoje não seremos envergonhadas. Ela conseguiu antes da minha sogra chegar a deixar um brinco. Né, Ali? Mas é tipo isso, faz o que você tem que fazer. Não deixa para depois. Apressa-te. Amém? Sabe por quê? A sequência ali, 21, 45, 21. E os filhos de Israel assim fizeram. José lhe deu carros, conforme o mandado de Faraó. Também lhe deu provisão para o caminho. Cada um de todos eles deu vestes festivas, mas a Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 vestes festivas. O que o Senhor falou é que Ele já tem a provisão, não só na terra de Gósen, mas no caminho. Quando você vai consertar os erros que você fez, Deus já preparou tudo também. Ele já te deu a provisão necessária. Se posiciona, se apressa em fazer. Não fica pensando como vai e faz. Se você tem que ligar e pedir perdão para alguém, vai e peça, ligue. Se você precisa ter uma conversa com seu esposo, com seu marido, tenha, com seus filhos, tenha. Não adie, queridos. Não deixe para uma outra estação. Tem pessoas que brigam. Eu lembro de uma vez um testemunho de uma aluna minha, que ela não falava com o marido dela há 20 anos. Eles moravam na mesma casa e há 20 anos eles não se falavam. E eu perguntei, mas o que foi que vocês brigaram? O que aconteceu? Ela, eu não me lembro. E 20 anos. Gente, é sobre isso que eu estou falando. Deus não quer que a gente viva assim. A gente precisa se posicionar. E Deus já preparou, que Ele falou assim, toda a provisão do caminho já está aqui. E vocês rasgaram as minhas vestes. Vocês fizeram isso, mas eu tenho vestes novas para vocês. Eu tenho coisas novas, eu tenho vestes de alegria. Não é mais os mantos rasgados, não são mais mantos sujos de sangue, não é mais as tuas mãos sujas. Eu tenho coisas novas, vestes novas. Se apresse, vai fazer o que você tem que fazer e recebe. Mas pastor, eu me converti, eu sou pura santa. Que nem a Aline, que o maior pecado foi ir de regata na igreja uma vez. Quando eu era da Bleia. Né, Aline? Tipo assim, sempre fui pura, santa, não tem nada a ver comigo essa mensagem, querido. Então você é da estação de Benjamim. Se mantém puro e santo, não faz nada errado, que você vai ganhar 5 vezes mais. Vocês estão comigo? Dá um glória a Deus aí, os jovens. Se você não saiu dos caminhos, queridos, não perca tempo. Não vai fazer besteira para ter que depois se consertar. Fica onde você está, fica ali com seu pai, na casa dele, obedecendo ele, que você vai ganhar 5 vezes mais. Sabe aqueles memes, tipo, aquele moço moreno, assim, faz... É isso. É isso. Vem aqui, Reinaldo. Por favor, Reinaldo, vem aqui. Obedece. Você sabe fazer isso. Vem aqui do meu lado. Jovens, presta atenção. É isso. Tira a máscara, Reinaldo. Por favor. Passa. Não. Faz. Ah, você faz teatro e você não sabe casar aqui no altar. Você sabe, né, meu filho? Fazer o... tá bom. Palmas pro Reinaldo.
Mas é isso que eu estou falando, jovens, me escutem. Sejam a geração de Benjamim, que não precisa fazer bobeira e depois ter que pagar o preço para se arrepender. Fica onde você tem que estar, sendo alimentado. Cuidado que você vai ganhar 5 vezes mais. Amém? Mas se você errou, se você fez bobeira, Deus é um Deus de segunda chance. Tem uma terra de gozem para você também. Você não vai ficar do lado de fora, a menos se você não fizer o que você tem que fazer. Se você vir lá, mas eu não vou lá enfrentar meu pai, eu não vou lá contar para minha família toda que eu sustentei uma mentira durante anos. Então, fica na escassez aí, fica na miséria. Ou você decide, quer saber? Eu errei, eu vou ter que consertar, eu vou ter que arrumar e vou ter que enfrentar meu erro. Vocês estão aqui? Mas, versículo 45, Gênesis 45, versículo 24. Se puder pôr na nova versão internacional, tem? Faz favor. Bruno, solteiro também, né, Bruno? Ele se escondeu atrás do computador, mas existia um homem alto, esbelto, longilíneo, né? Lembra que eu falei que saltou um versículo nos meus olhos? É esse aqui. Vamos ler juntos? Não é que vocês gostam de ler aqui, pastor? Aqui eu não entendi que vocês estavam tristes. Aqui eu não tinha pedido para vocês lerem. Vai. 3, 2, 1. E agora que eu começo a pregar. Brincadeira. Mas é sobre esse versículo que eu queria falar. O que o Senhor tem para falar conosco nessa noite é: não brigue pelo caminho. Não briguem pelo caminho. Não briguem pelo caminho. Queridos, isso saltou os meus olhos. Sabe por quê? Porque se a gente está ali, a gente quer entrar na terra de Gozem, a gente está a caminho de fazer as coisas, já temos a provisão, já temos festas novas. Por que a gente vai olhar para o lado? E muitas vezes é aqui que a gente é. Vocês sabem o que eu estou falando? Não, hoje eu vou. Hoje eu vou falar, hoje eu vou me posicionar. E daí eu lembro de olhar para o lado, eu falo também, mas eu fiz isso por causa disso. Eu fiz isso, o que ele estava falando assim, vocês vão voltar e tá tudo bem, foi Deus que me mandou. Vocês vão lá só contar para o pai de vocês que eu estou vivo, que vocês inventaram uma mentira, ok, mas tá tudo bem, era um desenho de Deus, lembra do meu sonho? Mas a questão é que vocês têm que chegar no objetivo. Se vocês ficarem brigando pelo caminho, querendo acusar um ou outro, querendo falar, eu falei, você não falou, se você concordou, eu não concordei, eu assumi, eu não assumi. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, igreja? Não brigue pelo caminho. Não queira pôr as culpas dos seus erros, das suas decisões em outras pessoas. Assuma a responsabilidade daquilo que você fez. Assume a bronca, seja homem, seja mulher de Deus. Homem e mulher de Deus é isso, não são homens e mulheres perfeitas. Não é Superman e Supergirl, não existe. É falar, eu errei. Pequei, deu ruim. Mas eu estou aqui para consertar. E o erro foi meu. Sabe, não sei se vocês já viram isso. Mas situações que a pessoa vem, às vezes, pedindo desculpas para você. Falando, mas também, você também, né? Fez isso, que não sei o que, eu só agi assim porque você, só aconteceu isso porque o fulano, eu só me revoltei porque o ciclano me olhou torto, porque o outro me incentivou. Queridos, assuma a responsabilidade. Para de olhar para o lado e perder tempo, porque sabe o que o Espírito Santo falou no meu coração? Deus tem nos chamado para um tempo de guerra. Deus tem nos chamado para um tempo de batalha, igreja. Só que se a gente ficar com briga, é uma coisa completamente diferente. Sabe o que é briga? É uma luta sem propósito. Sabe o que é guerra? É uma conquista de território. Tem uma diferença bem grande entre um e outro. Se nós ficarmos entre discussão e contenda, não leva para lugar nenhum. Se você quer achar um culpado por o que aconteceu, se você quer achar um culpado porque seu casamento está assim, porque o seu filho está assim, queridos, não leva para lugar nenhum, deixa eu te falar. Agora, se você quer guerrear, meu filho, Deus não importa o que foi. Eu começo a achar. Essa parte aí fala, não tem essa, é completamente diferente. A culpa não foi minha, mas eu me intercedo, me coloco no lugar. Não interessa, ou se fui eu assumo o meu lugar, me
perdão, me rasgo, Senhor. Aqui eu errei diante de Ti. Davi fez isso. Sim ou não? Saul errou bem menos que Davi. Só que Saul não teve humildade. Você também estava demorando. Se tivesse vindo aqui, Davi falou, cara, entendi, Deus. Eu errei, eu fiz tudo errado, tenha misericórdia de mim, só não me deixa sair da tua presença. Eu só quero ir para Gozen porque é o lugar onde eu estou próximo. Eu só quero estar onde o Senhor está. Eu só quero estar na sua presença, por favor, eu errei. Não foi ninguém que fez, eu não fiz o que eu tinha que fazer. Vocês estão comigo, igreja? Não fique procurando culpados. Não queira depositar a responsabilidade das suas decisões sobre a vida de outros. Assuma a sua carga, porque senão você vai perder o foco. Se você está no caminho para resolver, começa a olhar para o lado, começa a brigar, encrencar com o irmão que está do seu lado, perde o foco. Você não vai chegar no teu objetivo final. Eu creio, como eu falei, Deus tem nos chamado para uma estação de guerra, igreja. É literalmente conquista de território. Se nós não nos posicionarmos agora, Satanás e seus influenciados, né, os que estão subjugados por ele, vão começar a tomar território, vão começar a tomar as escolas, a educação dos nossos filhos, a sua saúde, o seu poder, sua liberdade de ir e vir, sua liberdade de cultuar. Não é brincadeiras que eu estou falando. Eu compartilhei num evento agora e as meninas viram. Tinha um casal de pastores que era de Cuba, eles tinham fugido do país deles. Eles saíram fugidos. Então não é uma questão nem política, é uma questão espiritual. Vocês estão comigo? É uma questão de nossos valores. A gente não vai poder... Por que eu estou falando isso, queridos? Não adianta, escuta bem o que a tua pastora está te falando, pelo amor de Deus. Não fica arranjando confusão e mimimi pela internet. Sabe o que é isso? É briga pelo caminho. Porque falou, porque não sei o quê, porque lá não sei tá. Cara, não briga com as trevas, simplesmente acenda a luz. Acenda a luz, não brigue com as trevas. Fala, mostra a verdade. Não tem como você ficar discutindo, não é uma questão de argumentos, porque já tem sofismas, fortalezas ali, não é uma questão de nhenha, é de mostrar a verdade. Vocês estão aqui? Quando a luz entra, dá aquela ponto. É isso que nós precisamos. Então não perca seu propósito. Para de discutir. Se nós queremos tomar território, olha o que ele diz lá, Efésios 4:25. Efésios 4:25 diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis, e não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Não dê lugar ao diabo. Não dê lugar ao diabo. Você ficou bravo, você ficou chateado, tiveram falado, não dê espaço. É a conquista de território que eu falei. Às vezes a gente se morde por pouca coisa. E daí, em vez de estar ali, ó, guerreando lado a lado com a pessoa que vai te ajudar na caminhada, você dá espaço pro diabo. É literalmente assim, ó, você fala, entra aqui, Satanás, que eu estou dando uma brecha bem grande. Em vez de colar junto. Em vez de você cobrir o sermão, sei lá, furou na escala. Ah, porque furou na escala, porque onde já se... Cara, não fala nada e vai e serve no lugar dele, tudo bem. Depois fala, ó, me deve uma e tudo certo. Mas aí, não, eu vou ficar apontando, porque fulano isso, porque ciclano aquilo, porque... bobeira. Bobeira, igreja. Deus não está nos chamando para briga, para coisa sem propósito. Deus está nos chamando para guerra, para conquista de território, porque senão Satanás vai tomar território. Não entra em discussão de assunto polêmico. Cubra as costas do seu irmão. Fala direto com ele. Cubra as costas do seu marido, da sua esposa, em vez de expor. Fala, ó, eu tô aqui. Você errou, não faz mal, tamo junto. Ou eu errei. Para de ficar expondo. A pessoa que errou, ela já sabe. Ela já carrega a culpa. No fundo, ela pode até se mancar de bonitona, mas no fundo, ela sabe, cara,
estavam falando que vocês ficarem discutindo ali quem mandou, quem não mandou, porque Rubem tinha tentado falar para não jogar e o outro queria jogar e o Benjamin nem sabia da história. Como assim que eu cresci sem meu irmão? Já pensou confusão armada? Só que o que José estava falando assim, ó, para de confusão, porque o que eu tenho é vestes festivas, o que eu tenho é o melhor, o que eu tenho é a terra de Gósen. Corre, você pressa em fazer o que você tem que fazer e volta de uma vez. Muda de vida, muda, conquista território. É sobre isso que Deus está falando conosco, igreja. Fecha teus olhos. Não perca tempo. Assuma a tua posição. E se tem um território que é mais valioso do que todo o Egito, é a terra de Gósen. É onde a gente está próximo dele. Se tem um lugar de todas as coisas que o mundo pode oferecer, estar perto dele não tem preço. Não é nem sobre ouro, sobre prata. É coisas que não tem preço, tem valor. Por isso, nessa noite, eu gostaria de fazer uma oração, queridos. Para você que entrou aqui pela primeira vez e deseja isso, se aproximar daquele que vai redimir seus erros. Talvez você errou e nem sabia o porquê, não entendia muito bem o que estava fazendo. E o Senhor tem para você uma vida diferente, uma nova caminhada, debaixo da graça e da proteção dEle. E se você nunca fez, eu gostaria de te convidar a fazer uma oração, entregando o seu coração para Ele. Se possível for, eu não quero te constranger, eu não vou te chamar aqui na frente, é entre você e Deus. Mas eu creio que essa é uma noite que você pode mudar a história da sua vida, que você pode mudar os pesos que você carrega, que você pode mudar a sua linguagem, que você pode mudar o jeito que você se veste, não com peso, não com choro, não com angústia, mas com uma liberdade no Espírito Santo, com uma alegria. E se você deseja fazer isso, coloque a sua mão no coração. Como eu falei, entre você e Deus. Mas não saia sem tomar essa posição. E se você colocou a sua mão no coração, repete comigo. Uma oração simples, mas entregando sua vida para Jesus. Falando assim, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nessa noite. Eu reconheço que Tu és o meu único e suficiente Senhor e Salvador. Obrigado que o Senhor veio para essa terra, nasceu, viveu, morreu, mas ressuscitou por mim e pelos meus pecados. Eu te peço, entra no meu coração, e faz morada. Escreve o meu nome no livro da vida, e que de lá ele não saia nunca mais. E que eu possa viver a sua vontade na terra de Gósen. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Senhor, nós cremos que a festa nos céus, Pai, porque seus filhos decidiram estar mais próximo de Ti. E eu te peço, Santo Espírito, que o Senhor marque esse dia, marque essa decisão, dando novas experiências, que de uma maneira sobrenatural eles possam se sentir leves, protegidos, guardados e respaldados por Ti. Que seja um começo de uma nova caminhada, seja o começo de uma nova história. Que em nome de Jesus o Senhor possa fazer ações, palavras, ajuda-os nessa estação. Em nome de Jesus. Amém? Querido, se você fez essa oração pela primeira vez, nós, enquanto igreja, queremos te ajudar nessa caminhada. Muitas vezes a gente não sabe, não entende. José ali na figura está falando, eu não estou entendendo nada. Fiquem tranquilos, queridos. O Evangelho é simples. O Evangelho é verdadeiro. Só basta você se abrir, que o resto o Senhor faz. Ele prepara todas as coisas. Ele tem toda a provisão para o teu caminho. Então, se você quiser, nós queremos ser aquelas pessoas que vão te auxiliar. No final do culto, nós vamos ter aqui do lado os líderes da casa para te receber, para orar com você, para te indicar uma célula, para ser aquelas pessoas que vão te ajudar na caminhada. E se você de repente fez essa oração, mas mora longe,
Queridos, procure uma igreja volta perto da sua casa. Se você fez essa oração, estava afastado, mas já em uma igreja, volte para a sua igreja, queridos. Volte para o lugar onde o Senhor já te plantou. Mas se você quiser, como eu falei, primeira vez, nós teremos o maior prazer em te receber como família. Amém? Glória a Deus. Queridos, e não tem como terminar essa noite